Olá, bem-vindos ao programa Questão de Ordem. O meu entrevistado está no seu 5º mandato consecutivo, é o deputado estadual José de Arimateia. Deputado, bem-vindo mais uma vez aqui no programa, é um enorme prazer tê-lo aqui. É um prazer também, Fernanda, estar aqui, participando desse programa que é líder em audiência e conversar sobre as nossas ações aqui nesta casa. Eu acho que esse programa mostra o perfil de cada deputado, o que o deputado faz aqui. Então, está de parabéns vocês que criaram esse tema tão importante. Deputado, o senhor falou que esse programa mostra o perfil do deputado. Eu quero pegar um gancho que mostrar um pouco do perfil do senhor. O senhor é um deputado muito aguerrido, atuante nas comissões, extremamente atuante nas comissões. Foi presidente da Comissão de Saúde durante 4 anos. Atualmente é vice-presidente da Comissão de Saúde e membro titular da Comissão de Meio Ambiente. E eu estava vendo o discurso do senhor na semana passada e o senhor estava um discurso bem inflamado a respeito das comissões. O senhor questionava quórum nas comissões. Fala para a gente a respeito desse questionamento do senhor, o que é que está acontecendo atualmente na comissão, que o senhor estava tão inquieto ali no plenário da casa, falando a respeito disso. Estava arretado, aliás, ainda estou arretado, viu? Então, Fernanda, veja bem, a comissão, ela é composta, todas as comissões permanentes, elas são compostas por 8 deputados titulares e 4 deputados suplentes. E são nas comissões que passa todas as discussões que chegam nos gabinetes. Ou seja, o que o povo está querendo, se é na área de educação, vai para a comissão de educação, se é na área do meio ambiente, vai para a área do meio ambiente, se é na área da saúde, vai para a comissão de saúde. E dali a gente ouve a população de perto. Porque tudo bem, você ouve a população quando você vai nas bases. Mas para se tornar uma discussão que chega ao conhecimento das autoridades competentes, ela precisa passar pelas comissões. Eu costumo dizer, deputado, já entrevistei o senhor aqui, eu não sei se o senhor se recorda, que na minha concepção, eu que cubro aqui o parlamento há muito tempo, há mais de 20 anos, e aqui na televisão há 15 anos, a comissão é como se fosse o coração do parlamento, Ali sempre está pulsando e pulsando de forma ali forte, Então precisa continuar. Exatamente. E são nas comissões que é criada, além de ouvir a população, surgem os projetos, que são também direcionados pela população, projetos de lei, que passa pelas comissões de Constituição e Justiça, de acordo com o tema. Todos os projetos passam pela Comissão de Constituição e Justiça. Daí, depois de aprovado nas comissões, ela vai para o plenário para ser apreciado pelos 63 deputados e sancionado pelo governo do Estado, pelo governador. Só que o que nós estamos tendo aqui nesta casa acontecendo, existe um regimento para a formação das comissões. Qual é o regimento? O regimento diz que são 8 deputados titulares, que nesses 8 você pode ter 2 deputados da base da oposição, e os demais da base do governo. Dos 8, 2 oposição, então 6 seriam da base do governo. Da base do governo, exato, pela proporcionalidade. Entendi. É o que determina o regimento. E os suplentes, que são 4, tem que ter 1 da oposição. Então, qual é o problema que está acontecendo na Comissão de Meio Ambiente? Que nós só temos 2 deputados da oposição dos 8 titulares e não temos nenhum deputado na suplência, que são os suplentes. Os oposicionistas não estão na suplência. Não estão na suplência. Então, isso mostra o quê? Que, diante disso, a comissão travou. Travou como? Porque tem que ter um quórum permanente para abrir a comissão de 5 senhores deputados. Isso é um quórum regimental, tem que ter 5 para abrir, para poder ler a pauta do dia. Qual é a pauta? Vamos discutir a questão das barragens, a questão dos açudes, a questão dessas inundações que está acontecendo. Hoje a gente não pode fazer isso na comissão. Por quê? Porque não tem a pauta, existe. Porque cada deputado leva a sua pauta, eu levo a minha constantemente.
né? Porque quando eu estava como presidente desta comissão, o que foi que eu fiz? Assim que eu fui eleito como presidente, eu já pedi aos senhores deputados que encaminhassem as demandas das pautas para que a gente votasse e deliberasse já um cronograma de ações da comissão. Eu fazia isso. Na Comissão de Saúde. De saúde e do meio ambiente. Também, inclusive, quando o deputado Leandro assumiu a comissão, eu dei essa ideia para ele. Eu digo, Leandro, vamos fazer assim, porque se a gente não aproveitar a oportunidade dos deputados presentes aqui na abertura dos trabalhos, nós vamos ter dificuldade lá na frente. E é o que está acontecendo. Só que isso aí não é nem só a questão desse problema aí, mas é a questão da falta de proporcionalidade. Então, por isso que essa semana, por exemplo, agora mesmo, nós terminamos a semana do meio ambiente. Dia 5 de junho foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Na comissão não se fez nada. Por quê? Porque só tivemos 3 deputados presentes na comissão. Então, isso mostra o quê? Como é que vamos discutir? Nós estamos vivendo hoje um clima, a mudança climática preocupante, que precisamos ouvir a comunidade, precisamos ouvir os prefeitos, precisamos ouvir as secretarias que fazem parte do meio ambiente, do próprio governo, para saber quais as medidas, as ações, e nós também dar sugestões. É diferente quando você tem uma discussão assim, como também você tem uma discussão que você quer fazer uma audiência, ou trazer alguém ou até mesmo aprovar algum projeto. É diferente. O que eu queria era que pelo menos mantivesse o quórum para funcionar. Deputado, e o que é que está acontecendo que não está conseguindo o quórum? Olha, primeiro tem a questão política. Eu não vejo outra resposta a não ser isso. Por quê? Porque o presidente da Comissão de Meio Ambiente, que é o Leandro de Jesus, ele é do segmento que apoiou Bolsonaro, ele é um deputado aguerrido, um deputado que luta também, ele é muito, assim, perseverante, e ele tem suas... Usa muita tribuna. Usa muita tribuna, ele é muito contundente nas questões diante do governo. Então, para o governo... Um crítico, né? E fiscaliza o executivo, que é um dos papéis do parlamentar, claro. Fiscalizar o executivo. Né? Aqui é a casa do contraditório, a gente tem que ouvir. E eu mesmo aprendi isso na política. Você vê que eu convivi na Comissão de Saúde, mesmo sendo oposição, mas eu fiz uma oposição respeitosa. Ou seja, trazia discussões... fazia minhas críticas construtivas, mostrava, entendeu? E sempre lotada a comissão. Pois é, então isso é importante, o povo quer isso, o povo quer que a gente seja a voz deles aqui. Então, o Leandro, eu já disse a ele, Leandro, vamos ter que ir devagar, porque, primeiro, nós não temos maioria. Então, a política tem os gestos, tem o diálogo, isso é fundamental na política, mesmo sendo uma oposição ferrenha como ele é, ele é daqueles deputados mesmo que abala. E que usa muitas redes sociais também. Usa muitas redes sociais. Então, resultado, hoje nós estamos tendo esse grande problema, que eu vejo é grande, sabe por quê? Porque hoje, se você abre os jornais, todos os assuntos, não tem um dia para não ter uma questão que envolve a questão ambiental. Então, isso não é só a nível de Bahia. Em Salvador mesmo tem várias questões ambientais todo dia, né? São os espigões que estão construindo no Rio Vermelho. Pois é. A PEC das praias também, que está muito em alta nessa discussão. Está maior polêmica, que está né? maior Pois polêmica. Então são vários temas que esses temas têm que esbarrar onde? Na Comissão de Meio Ambiente. Então, nessa discussão, eu fiz um apelo ao presidente, Adolfo, inclusive levei a público, como você mesmo bem falou, levei na tribuna, estou chateado, porque nós queremos trabalhar. Por exemplo, você tem a questão política. Lá em Feira de Santana, eu ia fazer um seminário com respeito à questão ambiental, lá pela Frente Parlamentar, porque eu sou presidente da Frente Parlamentar, do bem-estar animal e ambiental. Aí eu fiz essa mobilização. Quando eu fui convidar os representantes do INEMA, da SERB, que envolve a questão ambiental, não tive uma resposta para a presença deles. Então, eu tive que adiar
esse tema, esse seminário, né, que é sobre a coleta seletiva, que a gente precisa trazer essa discussão, que hoje são poucos os municípios do estado da Bahia que cumprem a lei da questão da coleta seletiva, que não existe. Como é essa fiscalização, deputado? Bem, essa fiscalização depende... Acontece? Não, era para acontecer, não está Sim. acontecendo. Então a gente precisa aqui envolver o INEMA, precisa envolver a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, precisa envolver os prefeitos, as secretarias municipais de cada município para a implantação, precisa envolver a Secretaria de Educação, porque isso passa pela educação dos jovens, das escolas, né, a questão da coleta seletiva, o que é a coleta seletiva, como é importante a coleta seletiva. Enfim, tudo isso a gente precisa discutir aonde? Na questão da Comissão de Meio Ambiente. Então, eu já estou indo por outro caminho. Qual é o outro caminho no sentido ambiental? Criamos a frente parlamentar, que essa frente foi formada, que na hora de que nós vamos deliberar as ações, a gente não precisa ter quórum, porque a comissão, a frente parlamentar, ela é formada de deputados e da sociedade organizada, civil organizada. Entendi. Então, na hora que é só a gente botar o anúncio, o aviso, convocar o pessoal, o Ministério Público, governo do Estado, prefeituras, e a gente faz aquela reunião e delibera as ações. E a gente faz. Só que, para a gente fazer, a gente tem que ter pessoas técnicas do governo. O governo tem que participar. Não pode. A gente manda o convite, não recebe nenhuma resposta de dizer assim, olha, desculpe e tal. Então, eu vejo isso a falta de respeito à própria população, porque o governo, ele vive também de informações. O governo age quando ele é provocado. Se ele não é provocado, ele pensa que a coisa está tudo andando bem. Nós tivemos esse exemplo quando eu estava na Comissão de Meio Ambiente como presidente, na questão das barragens, né? Você lembra que quando houve aquele rompimento da barragem de Brumadinho, nós saiu logo na primeira página do jornal Folha de São Paulo, que a Bahia era o primeiro estado dos 27 que tinha mais barragem de risco. E naquele momento, o que foi que a comissão fez? Nós fomos visitar. Eu lembro. Nós visitamos além das 11, foram 13 barragens, se eu não me engano, 15 barragens que nós visitamos. Então, mostramos o relatório, inclusive na época quem era o presidente aqui era o deputado Nelson Leal. Nós fizemos uma audiência pública para apresentar o relatório técnico, mostrando que tantos os órgãos que era fiscalizador, como o Codevasp, como o INEMA, né? E outros órgãos do governo, para poder, nós mandamos esse relatório para eles. E demos esse relatório para todos os deputados, não só da comissão, mas todos os deputados que compõem esta casa. Deputado, e depois desse desabafo do senhor no plenário da casa, o senhor teve algum diálogo com os legisladores do colegiado? Olha, comissões? Como foi a semana passada, né, esse desabafo, assim, repercutiu esse e hoje desabafo. ainda vou tocar no assunto de novo. Essa semana, enquanto eu não tiver uma resposta, eu vou ter que falar. Nós esperamos, já conversei com o líder do governo, Rosenberg Pinto. Conversei também com Alan Sanches, que é o líder da minoria, né, e o próprio presidente, na hora, disse que os líderes tinham que tomar essa definição. Consultaram o jurídico da casa, realmente eles viram e disseram, olha, realmente não está proporcional. A comissão precisa ter 3 deputados da oposição, só está tendo 2, para poder funcionar. E é claro que a gente vai manter esse diálogo. Eu acho que tudo é o diálogo. Nós não estamos aqui para, pelo menos, sem contar que tem projetos que estão tramitando aí, que precisa passar pela Comissão de Meio Ambiente. Falando em projetos, deputado, após o intervalo a gente vai falar a respeito de projetos apresentados pelo senhor aqui na casa e também sobre discussões se volta mais projeto do Executivo, do próprio Legislativo aqui no Parlamento, que a gente sempre faz este debate aqui. Voltamos já já. Voltamos com o deputado estadual José de Arimateia, deputado do bloco anterior, estava questionando o senhor
O senhor estava aqui inquieto, falando das comissões, que precisa ter quórum, né, principalmente na Comissão de Meio Ambiente. E eu questionei o senhor a respeito dos projetos aqui dos parlamentares. Porque muitos legisladores dizem que se vota mais projeto do Executivo do que do próprio legislativo aqui. O senhor está no seu quinto mandato consecutivo, então o senhor dá para discorrer um pouco e fazer comparação com os mandatos. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Olha, eu acho muito importante a aprovação dos projetos, né, dos deputados. Agora, o que eu tenho observado é que os projetos dos deputados que são aprovados, eles não têm sido cumprido a lei. Não tem sido cumprido, ou seja, não tem sido efetivado. É diferente quando o governo manda um projeto do próprio executivo que aprova, ou aquilo já entra em execução, o projeto. O governo já bota para cumprir. Por exemplo, os dos deputados, eu tenho um projeto que foi aprovado, que já é lei, que é a primeira semana do mês de outubro, é a semana de conscientização e proteção aos animais. Quer dizer, esse projeto é tudo bem, na primeira semana do mês de outubro. Agora, esse ano, nós vamos ter, na primeira semana, vamos ter naquele momento da eleição municipal. Sim. Mas o governo é lei, isso aí já é lei. O governo nem sequer, nas suas divulgações institucionais que ele tem como obrigação de falar, ele não fala do projeto. Então, quer dizer, a população, se eu... Não divulga nada, então. Não divulga nada. Se eu não divulgar nas minhas redes sociais, que é lei, que existe uma lei, o povo não sabe. Se eu não vou para a rua para distribuir um folheto daquele projeto que maus trata aos animais é crime, que precisamos cuidar dos animais, porque o animal de rua... Nós estamos se tratando, o projeto diz, da questão de conscientizar a população que maus trato aos animais de rua é crime. Qualquer animal. Claro que eu falo de rua porque quem tem o seu animal não maltrata. Mas quem não tem e aquele animal está na rua, eles recebem maus tratos. Então o governo não faz sequer uma linha de dizer, olha, hoje é o dia da semana de conscientização e proteção dos direitos dos animais. Não fala. Então, eu já cheguei à conclusão seguinte, existem muitas leis que não são efetivadas. Então, aqui, nós produzimos, se os deputados quisessem toda semana aprovar projetos de sua autoria, tinha projeto. Agora, para aprovar e não ser executado, não tem sentido. Porque tem que ter uma fiscalização também, né, deputado? Claro, e a própria lei, quer dizer, o próprio Poder Executivo, mesmo ele que é o poder maior, mas ele tem que respeitar. Porque quando a gente aprova o deles, eles fazem as divulgações, gastam milhões. E por que aqui não fala que existe a lei do deputado A, B ou C, que é claro que tem deputado da base do governo, que tem seus projetos, que é lei, projetos também importantes. Né? Por exemplo, no final do governo Rui, eu fui relator de um projeto do governo do Estado que foi a criação do Fundo Estadual para o Idoso. Eu fui relator. Então, esse projeto, até hoje, a gente fala, o projeto foi aprovado, porque é do Poder Executivo, agora está faltando ser efetivado na questão dos recursos, né, que já estão sendo recolhidos, e o governo tem que divulgar agora a transparência desse recurso. Entendi. Para as instituições que cuidam dos idosos. Eu lembro, deputado, que na época o senhor debateu muito este assunto a respeito do fundo, já que o senhor é relator, e o senhor está sempre em defesa em relação aos idosos, né? O senhor tem um projeto de lei aqui no parlamento que também defende 3% de que as empresas privadas empreguem 3% de idosos. Não é isso? Exatamente. Fala isso para a gente, porque há uma preocupação. Nós temos aqui no estado da Bahia 2 milhões de idosos. E segundo o IBGE, até 2030 o estado terá 3 milhões de idosos. Ou seja, é uma preocupação futura, né, do senhor. Exatamente. É uma forma, Fernanda, que esse projeto vai ajudar aos idosos que hoje só sobrevivem com a aposentadoria. Então, cada empresa privada ela vai ter a obrigação de ter dentro do seu quadro funcional 3%
de pessoas idosas, funcionários idosos, que seja homem, que seja mulher, para que os idosos possam, realmente, como você falou, o crescimento da população idosa todo ano aumenta, né? Esse ano eu sou um dos, porque eu completei 61 anos, Parabéns, então deputado. já sou idoso, com muito orgulho, muito prazer, né? E então já estou dentro dessa estatística, né? É claro que eu não estou, Deus não permitiu isso para mim, não estou precisando de emprego, mas eu estou falando pelos demais idosos, em defesa, né, porque esse projeto foi criado porque a própria população, né? Eles pediram, a população idosa, porque eles têm a necessidade, eles ficam ansiosos, porque aposentado, eles querem ser úteis, são úteis. Pois é, deputado. Além da complementação da renda, né, que vai complementar a renda, caso aprovado o projeto do senhor, é bom também para a autoestima, porque o idoso está ali, trabalhou a vida toda. E quer dizer que é porque passou já dos 60 anos que não tem utilidade, deixa de ser útil, né? Não pode. Não existe em nenhum momento isso vai... Porque eu já vi de idosos, por exemplo, eu mesmo tenho um assessor meu que já tem quase 80 anos, né? Quer dizer, trabalhando comigo. Então, eu tenho um exemplo. Dentro da minha estrutura que eu tenho, essa lei, eu já estou cumprindo ela, porque eu tenho não só eu tenho vários idosos. Experiência... Não, sem colocar eu, viu? Mas eu estou dizendo, dentro dos assessores, eu tenho aqui na Assembleia, tenho no meu gabinete em Feira de Santana também, idosos trabalhando. Por quê? Porque eu vejo que os idosos têm a sua capacidade, continua com a capacidade, disposição para trabalhar, eles querem contribuir com a sua experiência. Experiência e sabedoria, né, deputado? Exatamente. Tudo experiência isso é e sabedoria. Tudo Deputado, vamos falar a respeito da coleta seletiva. O senhor disse que está almejando fazer aqui um fórum da coleta seletiva. Explica para a gente como é isso e como foi que surgiu essa iniciativa do senhor. Olha, primeiro, você sabe que para a gente fazer um seminário como esse, a gente precisa estar ouvindo tantas autoridades competentes, como, por exemplo, o Ministério Público. Eu conversei com os representantes do Ministério Público, que também já trabalha nessa questão ambiental, que faz parte do meio ambiente. Quando você vê a questão dos municípios, né? Quando você viaja, você vê os lixões na beira das estradas, né? Das BRs. Quer dizer, você vê a população que, na hora que passa o gari naquela rua, passou de manhã, quando de tarde, você já vê aquela rua, está igual um lixão ali. Então, isso mostra o quê? Que falta uma conscientização, a coleta seletiva. Ou seja, mostrar que o meio ambiente, quando a pessoa não faz uma coleta seletiva adequada, prejudica a questão do que a gente estamos vendo aí, as inundações, né? A rede pluvial, que elas estão precisando ser desobstruídas. Por quê? Porque você encontra lixo ali. Então, isso falta o quê? Falta uma conscientização. Esse seminário, a gente vai ter um raio-x da situação dos municípios da Bahia, porque nós vamos estar conversando com pessoas como o representante da UPB, e hoje, pelas estatísticas que nós temos, né, que a gente tem acompanhado, eu não tenho aqui o número exato, mas são poucos os municípios que estão cumprindo uma lei federal, né, que determina e disciplina que os municípios têm que implantar a coleta seletiva. Isso cabe ao município implantar. Claro que tem que ter... O que os municípios alegam, deputado? Não, primeiro por exemplo, você sabe que existem as empresas prestadoras que recolhem os lixos das cidades, que isso tem sido até uma discussão, até mesmo assim, a população tem observado que os prefeitos, eles pagam recursos muito, muito altos com respeito à coleta seletiva, com respeito ao recolhimento do lixo. Certo. Só que esse recolhimento está sendo feito de uma forma inadequada. Entendeu? Então, existem os catadores que trabalham, que são pessoas que querem, dali ele tira o seu sustento, eles querem contribuir, porque eles querem fazer também parte desse processo, eles têm que fazer parte.
porque eles sabem separar, eles sabem, ele pega aquele lixo que é recolhido de cada residência. Deputado, agora o senhor falou aí a respeito dos catadores, mas o senhor acha que a população tem ideia a respeito de coleta seletiva? O senhor acha que não teria que ter uma campanha maior até do governo de conscientização? De conscientização? Com certeza, precisa o governo encampar, mesmo sabendo que a responsabilidade é de cada município, mas o governo tem que ser o protagonista. O governo tem que chamar os seus aliados e dizer isso aqui precisa ser orientado nas escolas. Vamos trazer por exemplo, os catadores alegam que não existe, em cada município não tem aquele ponto da coleta seletiva, não tem. Que era do município botar, ali coloca plástico, ali coloca papel, você está entendendo? Entendi. Para poder depois, na hora que for recolher, aquele lixo ser direcionado no local certo. Então isso precisa realmente, é uma discussão ampla, que os prefeitos não estão interessados, porque tem um detalhe por trás de tudo isso. Qual é? O prefeito, o recolhimento do lixo, o prefeito paga a instituição que faz de acordo com o peso. Então, quanto mais pesar o lixo para o município, mais recurso ele vai ter. O prefeito vai ter. Deputado, já que o senhor falou de prefeito, aí a gente obviamente lembra da disputa eleitoral deste ano, 2024. O senhor que chegou a falar que seria pré-candidato, o senhor que foi o terceiro mais votado na última eleição de Feira de Santana, e foi muito bem, né, avaliado. Eu gostaria de falar com o senhor, mas após o intervalo, a respeito dessa sua decisão de não sair mais candidato. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual José de Arimateia. Deputado, no bloco anterior, a gente iniciou, né, a falar de política, a política partidária mesmo, né, disputa eleitoral. Em 2024, os municípios disputarão as prefeituras em todo o Brasil, mais de 5.500 prefeituras em todo o Brasil. Na Bahia, 417 municípios. E o senhor iria disputar em Feira de Santana. Na última eleição, o senhor disputou e chegou a ficar no terceiro lugar, deputado. Conseguiu um feito grandioso. Foi no meio de 9 candidatos, né? Pois é, entre 9 candidatos. Foi um feito muito grande, né, deputado? O que foi que aconteceu agora que o senhor retirou a sua candidatura, deputado? Olha, ainda continua aqui no meu coração. Esse desejo ainda continua. Isso aqui não vai sair enquanto não se efetivar. Eu creio que Deus tem tudo na hora certa, né? Mas, veja bem, na última eleição foi um momento difícil que eu passei, porque eu era o nono dos 9 candidatos, eu era o último colocado, segundo as pesquisas que saíam, sempre aquelas pesquisas. Então, você sabe que uma pesquisa influencia. Então, você imagina, todo dia você está ali, poxa, o Arimateia não sai, é o último lugar, então isso aí não vai a lugar nenhum. Quer dizer, mas eu acreditava, porque eu tinha disposição para trabalhar, ia para a rua, ouvir o povo. Tinha receptividade, né, deputado? Exatamente, a aceitação da população. Aí tudo bem, quando abriu as urnas, aí pronto, eu fiquei em terceiro lugar. Imagine, foi uma surpresa para o senhor já esperava, porque eu lembro que eu entrevistei aqui o senhor várias vezes e o senhor disse que... segundo turno, olha só, bateu na trave, para mim bateu na trave, porque eu esperava estar no segundo turno. É verdade. Mesmo acreditando que eu tenho muita fé em Deus, eu creio e eu vejo que tudo é da vontade de Deus, enfim, mas não consegui, fiquei em terceiro. Quando é agora, nesse processo agora, é claro que eu não poderia deixar de continuar dizendo que ia ser candidato. Entendi, e para você ser candidato, eu tive uma experiência viva, porque eu vi como é a eleição para prefeito. De vereador que eu fui 2 vezes em Feira de Santana, eu vi que é difícil. De deputado também é difícil. E tudo são várias, como é que se diz? Argumentos. Desafios, né? Desafios. Que precisa para a gente
compor uma campanha de prefeito. Precisa de vários partidos, apesar que eu já estava conversando com alguns partidos, estava tendo já uma boa sinalização. Precisava também da questão de estrutura, porque eu fui para essa que eu fui, que fiquei em terceiro, só com o básico mesmo, só o material gráfico e pronto. E apesar que tínhamos 2 partidos, que eram o Republicanos e o DC, na época. E, mesmo assim, nós gastamos. O partido deu uma parte, também o partido foi coerente, disse assim, olha, Arimatea, nós só temos X para a campanha. Você vai continuar? Vou, e fui. Só que agora, eu cheguei para o partido e disse, olha, para mim, para essa eleição, que nós temos uma visibilidade, já temos primeiro já fizemos o nosso nome, que divulgou mais a minha campanha, né? Mas eu preciso de uma estrutura maior, 10 vezes mais do que vocês me deram, porque para uma campanha de prefeito, no mínimo, aí eu tinha que ter aí muito recurso para poder investir. Investir na questão de estrutura. Quando se fala de estrutura, é material, enfim, tudo isso. E não aconteceu. Então o partido disse, olha, Arimatea, é melhor a gente dar uma recuada, dar uma segurada, vamos definir quem vamos apoiar e nós decidimos, né, apoiar o ex-prefeito de Feira de Santana, que já foi prefeito, fez... Foi 4 vezes, né? 4 vezes prefeito, fez um excelente trabalho na cidade de Feira. Claro que Feira de Santana cresceu... Absurdamente, eu já morei lá, morei ali no bairro da Santa Mônica, em Feira. Pois é, eu já moro em Feira desde... Já moro em Feira há 27 anos em Feira de Santana, já conheço bem. Feira cresceu e esse crescimento veio exatamente no período que Zé Ronaldo estava como prefeito. Deputado, mas eu estou sabendo, segundo os bastidores, que há uma disputa lá. Zé Ronaldo está na frente na pesquisa. Nas pesquisas. Nas pesquisas ele está ali na frente, mas diz que Zé Neto, que é do PT também, tem avançado. Olha, qual a opinião do senhor a respeito disso? Porque o governo com certeza vai entrar com afinco lá, obviamente, com toda a força. Vai. Com toda a força. Mas veja bem, toda eleição, a eleição não se ganha por antecipação, nenhuma eleição. A gente não pode dizer que já ganhou. A gente tem que acompanhar o processo, é um processo que tem passo a passo. Agora mesmo estamos se aproximando às convenções, que é no mês que vem. Mas pelo que eu estou ouvindo, andando em Feira de Santana, a receptividade para o ex-prefeito Zé Ronaldo é muito forte. Porque Zé Ronaldo ele é um homem que ouve as pessoas, que visita as pessoas, você está entendendo? E ele tem serviço prestado. Ele já está com seus 73 anos de idade, ele quer finalizar a sua caminhada política governando Feira de Santana. E o povo, com certeza, o povo sabe quem é, o estilo dele, a forma que ele governa, como ele fez, entendeu? Claro que o governo do Estado, esse atual, está indo agora como os outros não foram. Eu digo, por exemplo, Zé Neto, que é o candidato mais forte depois de Zé Ronaldo, ele tem o apoio do governo do Estado. E nos governos de Jacques Wagner, que eu acompanho, Zé Neto já vai para o 7º mandato. No governo de Jacques Wagner, no governo de Rui, que Zé Neto foi candidato. 7º mandato, você fala para deputado? Não, para... 7 vezes concorrendo. Para prefeito. Já vai tentar agora a 7ª vez. Entendi. Então, diante dessa estrutura que ele vai ter nessa agora, é evidente que é mais forte que esses 2 que já passaram como governador, como Jacques Wagner e como Rui. Entendi. Esse Jerônimo está lá quase toda semana em Feira de Santana. Quer dizer, agora, o povo de Feira de Santana reconhece que a questão de feira, que era para estar mais bem estruturada, o governo tem uma grande participação nisso, de não ter agido, porque sempre o prefeito lá é oposição ao governo do Estado. Então, Feira tem perdido muitos recursos, até do próprio Estado, para avançar mais. Podia ter avançado mais, podia. A exemplo do Centro de Convenções. Centro de Convenções de Feira de Santana, agora que o Jerônimo, com a sua habilidade com o prefeito atual, vai fazer a obra ser concluída. Mas essa obra vem desde o governo de Paulo Souto, porque Paulo Souto perdeu para Wagner, né? E daí botou uma pedra em cima, Wagner e Rui também, e resultado, ficou Feira parada. Feira hoje não tem um centro de convenções.
uma cidade de mais de 700 mil habitantes. Então, essas questões políticas atrapalhou mesmo o desenvolvimento e crescimento de Feira. Mas a gente espera que as eleições realmente possam confirmar. Eu tenho certeza que o povo de Feira espera que Zé Ronaldo, pela experiência administrativa e política que ele fez por Feira de Santana, ele quer fazer mais por Feira de Santana. E eu tenho certeza que a minha vez vai chegar. Com fé em Deus, deputado, o senhor merece. Quase chega, né, da última vez? Olha, quase chega, ficou no terceiro degrau. Ali, aliás, ficou não, eu estou no terceiro degrau ainda. Porque, quer dizer, parou em 2020, terceiro degrau. Então, tenho só 2 degraus para mim. Ou seja, o apoio do senhor pesa dentro do município, e muito. Falando em apoio, deputado, a oposição lá está unida? Está toda unida, não? Ou tem pessoas ali que estão fora do grupo? Olha, como é que está a oposição? Olha, aparentemente está. É? Aparentemente, viu? Não quer dizer que está aquele... Por quê? Porque existe essa reclamação interna, né? Mas Zé Neto de novo, porque tem outros nomes. Você diz da oposição, do lado do governo, é isso? Não, do governo está unida. Não, você diz do lado de Zé Ronaldo? Do lado de Zé Ronaldo. Não, a oposição que eu digo é o governo do Estado, da oposição ao governo. A questão do lado de Zé Ronaldo, falta ajustar alguma coisa ainda. O quê, deputado? A definição ainda É claro que eu já tenho visto do nosso prefeito atual, Colbert Martins, fazer o gesto com ele como Zé Ronaldo fez com ele. Porque Colbert era vice do Zé Ronaldo. É verdade. Não é? Zé Ronaldo votou Colbert. Porque o Colbert hoje é prefeito por causa de Zé Ronaldo. O Zé é um grupo político. Então, falta apenas só esse ajuste, essa declaração que ainda não foi 100% declarada ainda do Colbert. Mas a gente pelas... Ele está em cima do muro, deputado? Eu não diria ser, ele está mais para Zé Ronaldo do que para o outro lado. Eu vejo assim. Quantos por cento aí? Não, eu já boto 80%. 80%, né? 80%. Então falta só declarar esse apoio que é importante, entendeu? Eu acho que todo apoio é importante. Você vê que Zé Ronaldo agora mesmo recebeu um apoio do segmento evangélico mais forte do que na última eleição. Mas o segmento evangélico é muito forte. Então, por exemplo, 30% hoje dos eleitores de Feira de Santana são do segmento evangélico. Então, é um segmento unido, a gente espera e fiel, né? Fiel, exatamente. Aquilo que o líder determinar, aquele que é líder da igreja A, B ou C, eles vão seguir e a gente espera que essa definição aconteça. Vai ter as convenções, que é o termômetro, né? De cada eleição. Hoje nós temos Zé Neto, Zé Ronaldo, deputado Pablo, né, que é colega aqui nosso aqui da Assembleia, e tem o Carlos Medeiro, que é do Partido Verde, que também, hoje só vamos ter, no momento que fala, são 4 candidatos a prefeito de Feira de Santana. Deputado, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a presença do senhor. É sempre bom tê-lo aqui falando de política, da política partidária, de projetos, das comissões. O senhor que está inquieto aí com essa falta de quórum da Comissão de Meio Ambiente. Olha, falar das comissões, não sei se o tempo ainda tem um pouquinho do tempo. Pode falar um pouquinho. Olha, essa legislatura, não sei o que foi que aconteceu, mas aconteceu um fato estranho. Porque logo no início que foram compostas as comissões, eu queria também participar da Comissão de Direitos Humanos. Eu me recordo. Pois é, inclusive estava mesmo na suplência, mas eu estava. Então eu estava, já foi instalada as comissões, tudo. E quando é da semana seguinte, porque eu fui na comissão apresentar alguns relatórios de algumas demandas que o povo queria ouvir, só ouvir. Né? Por exemplo... Eu lembro que eu cheguei a escrever que o senhor estaria. Pois é, porque eu estava na comissão, pois é. Aí eu estava lá como suplente. Por conta disso, de eu ter mostrado que a Comissão de Direitos Humanos precisava discutir temas importantes, como, por exemplo, a questão da violência na Bahia. Eu fui nessa linha aí, que não é eu que falo, é o povo que fala. Por quê? Vamos ouvir o secretário. Isso foi uma reviravolta resultado... tiraram da tora, como diz a história. Me tiraram, mas sim um dia na comissão, no outro dia já não estava mais. Então isso realmente
eu fiquei, não é mágoa, porque graças a Deus eu não vou ficar com mágoa, porque eu tenho meu compromisso com Deus. E a pessoa, quando tem mágoa no coração, ela atrapalha a sua comunhão com Deus. Então, com Deus é tudo na minha vida, Deus é o primeiro. Então, mas mesmo assim eu sigo de cabeça erguida. E agora temos esse desafio aí na comissão que eu quero dar minha contribuição, eu quero fazer a minha parte. Eu não estou aqui legislando em causa própria, eu estou fazendo porque o povo cobra isso da gente. Tem que ter ações. Essa casa, quanto mais você vê essas comissões funcionando, é bom para o parlamento. É o coração. É o coração. Então, isso é bom, a sociedade vê que os deputados trabalham. Você sabe que quando se fala de política, todo mundo pensa que todos os políticos são iguais e não são. A atuação parlamentar, todas são iguais e não são. Então, eu estou fazendo a minha parte, eu tenho que honrar aqueles que me honraram. Votaram no deputado Arimateia por 5ª vez e quer que o deputado trabalhe. O povo quer que deixe o deputado José de Arimateia trabalhar. É isso que eu quero. Mas, deputado, o senhor honra o parlamento, Obrigado. porque o senhor é um deputado que batalha muito aqui, está sempre usando o plenário. Nas comissões, sempre foi muito atuante. Na comissão de saúde, eu lembro que eu cobria muito ali a comissão de saúde. Era audiência e as audiências às vezes prolongavam até 1h da tarde. Não tinha hora não, até a discussão ali, não era, deputado? Com certeza. Então, é isso que a gente tem que fazer. Nós estamos fazendo jus àquilo que Deus colocou a gente aqui para falar pelo povo. Obrigada, deputado. Deus abençoe, muito obrigado. Parabéns à TV Alba, mais uma vez, vocês são, TV Alba é assim, 10. Fernanda Dourado, que brilha, é 10. Ai, que bom, deputado. Fique com Deus, deputado. Obrigado. Enorme prazer. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.